Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar eu queria só avisar que além de Bitcoin eu também estou aceitando doações via PicPay, tá? Então o meu usuário vai estar aí na tela e na descrição do vídeo ou no comentário, sei lá. E quem quiser doar estou aceitando de coração. Então esse vídeo aqui vai ser sobre Kurt Gödel, que foi um lógico e matemático alemão, né? Ele nascido lá em 1906, no século passado. Inclusive foi um ano após a publicação do On the Noting, né, que foi um artigo do Russell, do Bertrand Russell, um artigo muito importante para a filosofia analítica. E o Gödel foi um lógico muito importante, um dos mais importantes do século passado, que mudou completamente a maneira com que a lógica, a matemática e principalmente, né, os fundamentos da matemática, a filosofia da matemática eram enxergadas na época, né? E ele fez contribuições muito importantes, não só na lógica, na matemática, mas também na metalógica, na teoria dos conjuntos e até na astrofísica, porque ele apresentou uma solução para as equações de campo do Einstein, que descreve um universo em que teoricamente é possível viajar para o passado, né? Então ele fez essa solução aí, inclusive ele deu essa demonstração de presente de aniversário para o Einstein, que era amigo pessoal dele. E ele também tem contribuições na filosofia, né? Poucas. Ele tem alguns escritos sobre idealismo e ele tem até um argumento ontológico para a prova da existência de Deus. O que ele acreditava que Deus existia, ele fez esse argumento aí, um argumento bem diferente, né? Ele usa ali lógica modal e... Enfim. Eu fiz um vídeo sobre Frege e o outro sobre Russell, né? Os anteriores a esse daqui. E eu recomendo muito que você os assista nessa ordem, né? Primeiro Frege, depois Russell, antes de assistir esse daqui. O meu intuito inicial, no começo de tudo, era fazer apenas um vídeo sobre Gödel, porque o canal Nerdologia, em 2017, fez um vídeo sobre paradoxos e ele cita o Gödel e ele fala umas coisas erradas. Eu até cheguei a comentar no vídeo, fazendo uma correção, mas eu vou aproveitar e falar sobre o erro dele e de outras pessoas aqui nesse vídeo, no final. Só que como eu não gosto de explicar as coisas pela metade, eu resolvi voltar na história até Frege e falar sobre Frege e Russell até chegar em Gödel. Tá, então para você não ficar perdido, eu recomendo que você assista aos dois vídeos anteriores, tá, que foram publicados antes desse daqui. Então, de qualquer forma, depois de Frege e de Russell, né, as pessoas elas, no início do século XX estavam praticamente convencidas de que a matemática poderia ser expressa completamente por um determinado número de axiomas, né, um número finito de axiomas, conforme defendiam os logicistas, né, e os formalistas. O Russell e o Whitehead, que foram as pessoas sobre as quais eu falei no vídeo anterior, tinham feito um gigantesco trabalho com o Principia Mathematica, né? E eles achavam ter conseguido encontrar, né, chegar no objetivo que eles desejavam, que era reduzir a matemática à lógica. E na mesma época, um outro grande matemático alemão, que foi o David Hilbert, ele trabalhava no mesmo assunto. O Hilbert, inclusive, ele foi professor do John von Neumann, que muitos dizem ter sido o criador, né, do primeiro computador. E o Hilbert, ele é conhecido porque ele enunciou 23 problemas matemáticos de várias áreas diferentes, né? Então, entre eles tem o problema de se provar a hipótese do contínuo, provar que dois políedros de volumes iguais podem ser desmontados e remontados uns nos outros de maneira finita, provar a hipótese de Riemann, a conjectura de Goldbach e vários outros. E vários deles foram resolvidos, vários estão em aberto, alguns foram provados insolúveis, alguns são vagos demais para serem resolvidos. E um desses problemas, que é o segundo problema, é provar que os axiomas da aritmética são consistentes, né? Então, esse era um dos objetivos do seu programa formalista. O formalismo do Hilbert ele tinha em mente restringir sistemas matemáticos a construções meramente formais, né? Sem se preocupar muito com interpretações sobre, sei lá, sobre como é a natureza dos números ou qual que é o significado da palavra verdadeiro quando a gente diz que um teorema é verdadeiro. Então, com isso ele pretendia fundamentar não só a matemática, né, mas tanto a lógica quanto a matemática conjuntamente, através de axiomas que não implicassem paradoxos, né, que fossem consistentes. E aí dessa maneira ele provaria que a matemática é isenta de contradições. E uma das contribuições dele nesse sentido foi a axiomatização da geometria euclidiana. Os axiomas dos elementos de Euclides, que é um grande volume, na verdade é uma grande obra composta por 13 volumes, é bastante coisa, fala sobre geometria principalmente. É lá que ele apresenta, né, a geometria euclidiana. E provavelmente foi onde surgiu o método axiomático. E os axiomas dos elementos eram fundamentados praticamente na intuição, né, naquilo que parecia claro e evidente, que parecia intuitivo.
né, na visualização. E o Hilbert os reescreveu através de axiomas formais, né, sintáticos apenas, sem levar em conta uma interpretação. E enquanto o logicismo tinha um caráter mais platônico, né, no sentido de manter que tanto a matemática quanto a lógica existiam por si só, né, que são verdades imutáveis e independentes da mente humana, o formalismo, por outro lado, era mais nominalista. Ele admitia que as entidades matemáticas, como, sei lá, o número, ou conjuntos ou funções, não existem de fato. Eles não existem nem como objetos reais, platônicos, como os logicistas acreditavam, e nem como objetos mentais, né, como os intuicionistas acreditam. E a prova da existência, né, entre aspas, de um número com uma determinada propriedade não era nada mais nada menos do que uma cadeia de transformações de expressões simbólicas, né, de acordo com regras inferenciais que já foram pré-estabelecidas. Como eu falei, é um sistema totalmente sintático. Então, por exemplo, se você já fez a matéria de cálculo diferencial, certamente você conhece a regra de L'Hopital, que a gente sempre quer usar, mas o professor nunca deixa, né? Ele sempre pede pra gente fazer de outro jeito. Mas essa regra diz que quando você está calculando o limite de uma fração, que pode ser reduzida ou a 0 sobre 0, ou a infinito sobre infinito, que são indeterminações, você pode fazer a derivada do nominador, né, que é o que está em cima, a derivada do denominador, que está embaixo, e aí derivando os dois você gera uma nova fração, né? E aí você calcula então o limite dessa nova fração. E aí você consegue remover, né, essas indeterminações aqui. Então, com essa regra, esse procedimento ele tem todo um mecanismo por trás, né, que pode ser provado, mas a gente simplesmente não considera esse mecanismo. A gente usa essa regra sem complicações porque é mais fácil. É muito mais fácil você aplicar esse procedimento. E, analogamente, o formalismo traria para a matemática um conjunto de regras que simplificariam as operações e permitiriam que a gente operasse mecanicamente, de maneira a seguir um algoritmo, basicamente isso. E isso está bastante ligado com os problemas computacionais de Turing, de desenvolver um algoritmo que dê uma resposta para todos os problemas matemáticos e tudo mais. E tudo isso também está relacionado com os teoremas de Gödel, como a gente vai ver. Mas, de qualquer maneira, esse vídeo aqui não é sobre formalismo, né? Eu citei ele apenas porque a tarefa principal dele é provar a consistência da matemática. Tá? E o Gödel, de certa forma, oferece uma resposta para isso. Então, essa resposta surgiu quando ele tinha apenas 25 aninhos. Né? Ele escreveu um dos artigos mais importantes da lógica matemática do último século. E o título era Sobre proposições formalmente indecidíveis no Principia Mathematica e sistemas relacionados. Na verdade, eu menti para vocês, esse não é o título, porque o título estava em alemão, né? Mas enfim, essa daí é uma tradução do título. E na época, a maioria dos matemáticos não conhecia o Principia Mathematica, né? Apesar do grande trabalho e esforço que o Russell e o Whitehead tiveram, a maioria não conhecia, simplesmente porque o conteúdo dele não era um pré-requisito para você trabalhar, sei lá, em 99% dos campos da matemática. Você não precisa conhecer os fundamentos da matemática para conseguir fazer um trabalho em topologia, em álgebra linear, enfim. E, além de ser um livro bastante difícil, né? A notação era complicada. E o conteúdo do artigo do Gödel também era bem complicado e bem novo, né? Ele praticamente iniciou os estudos em metalógica. Mas apesar da dificuldade e do nível de qualificação necessária para você entender os argumentos dele perfeitamente, hoje em dia muita gente conhece ele, né? Pelo resultado, que são os teoremas da incompletude. Mas pouquíssima gente entendeu de fato o que os teoremas querem dizer, como que ele funciona e tudo mais. A coisa mais fácil que tem por aí é você encontrar alguém aí enunciando incorretamente os teoremas ou misturando a incompletude com, sei lá, com esoterismo, com astrologia, religião, umas doideiras holísticas aí, enfim, é muito fácil a gente encontrar isso por aí. Então eu pretendo aqui nesse vídeo tentar elucidar um pouco do que de fato é o teorema e, enfim, do que não é também, né? Mas antes de falar sobre os teoremas em si, deixa eu falar um pouco sobre cifra de César. A cifra de César ela é um algoritmo de criptografia bem simples, talvez o mais simples que existe. Ele consiste apenas na substituição de uma letra por outra, de maneira uniforme na palavra, né, que você quer criptografar. Então, por exemplo, em uma troca com 3 dígitos, a letra A vai virar a letra C. Né? Então, por exemplo, deixa eu escrever parte do alfabeto aqui, A, B, C, D, E. Vou escrever aqui embaixo também. Então, se a gente faz aqui uma troca com 3 dígitos, o A, quando a gente criptografar, ele vai andar 3 casas para frente, né? Então, A, B, C,
D, né? Eu tinha falado C antes, mas com 3 dígitos ela vira o D. Né? Então a gente põe aqui uma setinha assim. E a mesma coisa, o B vira o E, o C vai virar o F, né? E assim por diante. Né? E o Z vai virar o A. Né? Então, com essa criptografia aqui, se a gente fosse criptografar, por exemplo, a expressão os médicos, usando uma troca de 3 dígitos, a gente teria isso daqui como resultado, né? Porque o O, quando a gente troca ele 3 dígitos, né? O, P, Q, R, ele vira o R. O S, T, U, V, né? Ele vira o V. Então, aqui se você reparar, né? Onde tem S aqui, ele virou V aqui embaixo, né? Então, é assim que funciona a cifra de César. É um mecanismo muito simples, né? E ela foi bastante utilizada, né, por Júlio César, daí que veio o nome. Ele usava no Império Romano, né, para se comunicar com os generais, trocar mensagens com conteúdo secreto, né, conteúdo militar, etc. Mas talvez você esteja se perguntando o que raios isso tem a ver com Gödel. E é o seguinte: certo dia, Gödel estava estudando, né, o Principia Mathematica, e ele teve um insight, né, ele teve um clique de que os padrões sintáticos das fórmulas do Principia Mathematica poderiam ser substituídos por padrões numéricos, de maneira similar ao que ocorre na cifra de César. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui uma expressão tipo isso daqui, a gente pode substituir isso daqui, cada símbolo dessa expressão aqui, por um número correspondente a esse símbolo, né? Então, vamos supor aqui que a gente usa essa numeração aqui. Tá? Se cada um desses símbolos tiver um número específico correspondente, quando a gente criptografar, né, entre aspas, usando esse mecanismo que o Gödel pensou, a gente vai acabar com essa sequência numérica aqui. Ó. E é possível ainda a gente transformar essa sequência aqui em um único número. Né? E para fazer isso daqui, o Gödel usou sequências de números primos. Então, o número correspondente a essa fórmula aqui, né, que é uma instância do princípio do terceiro excluído, né, px ou não px. Para obter, né, o número correspondente a essa fórmula aqui, a gente vai ter que fazer o produto dos n primeiros primos, sendo que n é o número de caracteres dessa fórmula aqui, que no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem 10 caracteres nessa fórmula, então a gente vai ter que fazer o produto dos 10 primeiros primos. Né? Então a gente vai ter aqui 2 vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 11, vezes 13, etc. até 10. Né? Até chegar no 10º primo, na verdade. E depois disso, a gente vai elevar cada um desses primos ao número que a gente atribuiu, né, ao caractere. Então, por exemplo, o quantificador universal aqui, a gente atribuiu o 9 a ele. E ele é o primeiro caractere dessa fórmula. Então, o primeiro número primo vai ser elevado ao número correspondente, que é 9. A gente vai ter 2 elevado a 9. O segundo, que é o x, tem 17 atribuído a ele. Então, o segundo primo, que é 3, vai ser 3 elevado a 17. Né? Aqui vai ser 11. Depois 2, 8, 9 e assim por diante. A gente vai fazendo assim até o final. Isso aqui tudo vai ser um produto de um monte de número primo elevado a um monte de coisa, e quando você fizer esse produto, isso vai dar um número gigantesco. Né? A gente não vai, obviamente, dizer aqui qual que é esse número, mas esse número aqui é o que ele chamou de número de Gödel, dessa fórmula aqui. Tá? Vou chamar essa fórmula aqui de Q. Tá? Então, o número de Gödel dessa fórmula Q é representado por isso daqui, tá? Pelo produto dos n primeiros primos, dos n primos, né? Sendo que n é o número de caracteres da fórmula, cada um desses primos é elevado a um número correspondente da substituição que a gente fez. Tá? E além disso, além de fazer o Gödel number, né, de fórmulas, ele conseguiu fazer também o Gödel number, o número de Gödel, né? Eu falo às vezes Gödel number e às vezes número de Gödel por costume, mas ele conseguiu fazer também o número de Gödel de provas, né? Provas são sequências de fórmulas. Então, se a gente tem aqui uma fórmula P, Q e... melhor, né? P implica em Q e P, né? Se a gente tem isso daqui e disso aqui a gente consegue concluir que isso daqui é uma prova, né? É uma prova de Q a partir dessas duas premissas, usando o modus ponens, né? E aí o que ele fez para obter o número de Gödel dessa prova aqui foi o seguinte: essa primeira fórmula aqui é uma fórmula, ela tem um Gödel number que pode ser calculado desse jeito que a gente fez aqui, né? Vamos chamar esse número de Gödel de n, tá? A segunda também tem, vamos chamar ele de m, e a terceira, que é a conclusão, também tem, vamos chamar de o, tá?
O que ele faz então para descobrir a sequência não, né, o número de Gödel dessa prova aqui, como essa prova tem 3 fórmulas, né, 2 premissas e uma conclusão, ele faz o produto dos 3 primeiros primos, que são 2, 3 e 5, né, cada um deles elevado ao número de Gödel da fórmula correspondente. Né? Então a primeira fórmula da prova, que tem número de Gödel n, a gente vai levar o 2 elevado a n, né? Vai fazer o 2 elevado a n. A segunda, que é P, tem o Gödel number de m, a gente faz o 3 elevado a m, e a mesma coisa com o Q. Isso aqui é um O, não é um 0. Então isso aqui vai dar um número, e esse número de Gödel é o número de Gödel dessa prova aqui. Tá? E aí dessa maneira, qualquer expressão, lembrando que isso aqui ele está fazendo dentro do princípio matemática, tá? Então provas aqui e expressões são expressões de dentro do princípio. E aí o que ele fez foi mostrar que para cada expressão do princípio matemática, ele consegue, qualquer expressão, né, seja ela um símbolo elementar, tipo um quantificador, ou uma fórmula inteira, como essa daqui, ou mesmo uma prova, ele consegue atribuir um número único, né, uma sequência de vários números que ele consegue calcular e gerar um número único para ser atribuído a essa fórmula, ou a sequência de fórmulas, enfim. E essa técnica foi conhecida como Gödel numbering. Tá? Isso aqui é bastante curioso, porque o assunto principal do princípio matemática lida justamente com números. E como essa ideia do Gödel permitiu transformar a linguagem do livro também em números, então isso mostrou que as fórmulas desse novo padrão, né, poderiam dizer coisas sobre números. E essas fórmulas também são números. Então possivelmente essas fórmulas poderiam dizer algo sobre si mesmas. Né? E, aliás, além disso, propriedades dos enunciados, né, por exemplo, o fato de esse enunciado aqui ser uma tautologia, né, esse aqui a gente consegue provar dentro do princípio que ele é uma tautologia, isso seria convertido, nesse número de Gödel do enunciado, a uma propriedade numérica desse número. Né? Então, propriedades de enunciado seriam equivalentes à propriedade de números. O problema que surge disso talvez ainda não esteja claro, mas lembre-se disso, tá? Eu vou explicar melhor depois. Mas de qualquer forma, através dessa substituição, né, dos caracteres que formam as fórmulas por seus números correspondentes, aliás isso é bem similar, né, tanto ao processo de criptografia por cifra de César, quanto ao padrão ASCII. Né? Se você mexe com programação ou com front-end ou back-end de site, provavelmente você conhece o ASCII ou o Unicode. Né? Esses dois padrões aqui são justamente isso daqui, né? Você pega um caractere e transforma ele em um número. Né? E assim a gente tem um número bem pequeno de teclas no nosso teclado, mas o número de caracteres que existem e que podem ser usados é infinitamente maior, né? É muito grande. Se você pensar aí nos caracteres chineses, né, já dá muita coisa. Então, a cada caractere ele atribui, né, um númerozinho e, enfim, a gente usa isso daqui na internet para conseguir representar isso daí. E como eu falei anteriormente, né, com esse método, o Gödel consegue fazer com que enunciados sobre fórmulas do princípio matemática, né, e suas relações sejam convertidos em enunciados sobre números de Gödel, né, correspondentes, e sobre as relações aritméticas entre eles. Então, por exemplo, se a gente considerar essa fórmula aqui, ó, não é o caso que 0 é igual a 0. Tá? O Gödel number dessa fórmula aqui, ele fez uma tabela, né? Eu vou colocar essa tabela aí, e se a gente usar essa tabela, a gente vai ver que o Gödel number disso daqui é o seguinte, é o produto desses primos aqui, né, elevados a esses números. E então o que acontece? O enunciado metamatemático, né, sobre essa fórmula aqui, o enunciado sobre a fórmula, né, não sobre o que ela representa dentro do sistema, ó. Por isso que é metamatemático, né, fora do sistema matemático. O enunciado de que o primeiro símbolo da fórmula é o til, na verdade não é o til, né, isso aqui é enfim, o sinal de negação, né, você pode encontrar aí como til também. Mas o enunciado de que o primeiro caractere é o de negação pode ser mapeado em um enunciado sobre a propriedade desse número aqui, uma determinada propriedade que esse número tem. Que propriedade é essa? Né? O enunciado que fala sobre essa propriedade diz que o expoente do menor primo nessa fatorização desse número grandão aqui é 1. Ou seja, o menor primo aqui é 2. Né? E o expoente dele é o quê? É 1. Isso significa que o Gödel number desse sinal de negação aqui é 1. Né? A gente já sabe disso. Então, esse enunciado, né, de que o primeiro caractere dessa fórmula é o de negação. Essa fórmula ela pode ser convertida no enunciado de que
o expoente do menor primo do Gödel number dessa fórmula é 1. Tá? Porque corresponde ao número que foi atribuído. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que 2 elevado a 1 é um fator desse número grandão aqui, né? E aí, para traduzir isso na linguagem do princípio matemática, basta dizer, por exemplo, que x é um fator de y, né? Ou seja, existe um z tal que o y é igual ao z vezes o x, né? Existe um número z tal que y é igual a z vezes x, né? O x e o y são os números que a gente está falando, né? X é um fator de y, então 2 elevado a 1 é um fator desse Gödel number grandão, tá? E aí basta a gente atribuir, né, esses valores aqui no y e no x. E quando a gente faz isso, a gente vai acabar com um enunciado dentro do princípio matemática que, atribuindo, né, corretamente as variáveis, é um teorema. Então a gente consegue provar isso daqui dentro do princípio matemática. E isso daqui é uma tradução do enunciado, né, de que o primeiro caractere dessa fórmula é o de negação, né? Por quê? Porque isso daqui é demonstrável, né? Eu estou dizendo, não vou conseguir provar isso aqui agora, mas isso aqui é demonstrável dentro do princípio matemática, e isso aqui diz que 2 elevado a 1, né? Óbvio, quando a gente atribuir os valores a y e a x, 2 elevado a 1 é um fator desse número grandão. Isso quer dizer, então, que o primeiro... Isso aqui só vai ser verdade se o primeiro dígito dessa fórmula aqui for o caractere de negação. Então a gente pode ver que o princípio matemática é capaz de falar sobre si mesmo, de maneira correta ainda, né? Porque existe uma prova para isso. Então existem enunciados metamatemáticos que são verdadeiros e que correspondem a teoremas de dentro do princípio matemático, tá? Então agora vamos entrar mais um pouco, né? Tem isso daqui em mente, isso daqui vai ser importante para entender, né? A prova do teorema do Gödel, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos considerar aqui agora o seguinte enunciado. A sequência de fórmulas com o número de Gödel x é uma prova no princípio matemática da fórmula com o número de Gödel z. Tá? Vamos considerar esse enunciado aqui. Esse enunciado ele pode ser traduzido em um enunciado sobre relações numéricas entre os números x e z, tá? Dentro do princípio matemático. E essa relação numérica vai ser designada por uma função. Para a gente evitar de escrever isso aqui tudo, vamos escrever simplesmente dem, né, de demonstração, x, z, como se fosse... Não é uma função, na verdade isso aqui atuaria como um predicado binário, né? Isso aqui estaria dizendo que o x é uma prova de z, tá? O conjunto de fórmulas x é uma prova da fórmula z, beleza? Claro que não é fórmula z e nem conjunto de fórmulas x, mas sim o conjunto de fórmulas que tem como Gödel number z, x, né, perdão, é uma prova do conjunto de fórmula, uma prova da fórmula que tem como Gödel number z, tá? Então é possível expressar dentro do princípio matemática que uma fórmula é demonstrável ou não, né? Então, por exemplo, a gente poderia dizer que não é o caso que existe um x tal que dem x z. Essa fórmula aqui, que é uma fórmula do princípio matemática, tá? O Gödel ele conseguiu arrumar um jeito de expressar essa relação aqui dentro do princípio, tá? E essa fórmula aqui, que é uma fórmula do princípio, diz que não existe um x que seja uma prova de z, ou seja, não existe um número de Gödel que corresponda a uma sequência de fórmulas que é uma prova para a fórmula que tem como Gödel number z. Ou seja, z, ou melhor, né, a fórmula que tem como Gödel number z não é provável dentro do princípio matemático. É isso que essa fórmula aqui quer dizer. E além disso, o Gödel ele construiu também uma função que faz a substituição de números por outros em uma expressão. É literalmente o string.replace, né? Se você programa aí, você certamente conhece essa função, né? Se a gente tiver aqui, por exemplo, replace abc, e a gente quer substituir o a por x, o resultado dessa função aqui vai ser xbc, né? Por quê? Porque ele vai procurar nessa string aqui, né? Nesse conjunto de caracteres aqui, ele vai procurar pelo a, e todas as instâncias do a ele vai trocar por x, né? A única instância do a que tem é o primeiro caractere, então ele troca o primeiro por x, tá? Então o Gödel ele fez uma função dessa e ele construiu ela dentro do princípio, tá? Então vamos chamar ela de sub, tá? De substituição. E é uma função que funciona com esses 3 parâmetros, né? O primeiro parâmetro é aquilo no qual você quer substituir, né? O segundo, vou chamar de x aqui. O segundo é aquilo que você quer procurar e que você vai substituir por outra coisa, vamos colocar 7, por exemplo.
E o terceiro parâmetro é o que você vai colocar no lugar, no caso aqui do set, né, daquilo que você procurou. Tá? Então isso daqui substitui, né, essa função aqui, ela substitui no número x, todas as instâncias em que ocorrer 7, ele vai trocar por 8. Tá? Então tenha em mente isso daí. E como que ele usou isso daqui para provar o teorema dele? Vamos considerar aqui uma outra fórmula. Vamos considerar essa fórmula aqui. Ó. Não existe um x. Tá? Vamos dizer de novo que não existe uma demonstração. Tá? Não existe uma demonstração x, né, para uma determinada fórmula. Que fórmula? Lembra que esse DEM aqui, ele recebe como parâmetro números. Tá? Números de Gödel de fórmulas e sequência de fórmulas. Tá? Então o que a gente colocar aqui vai ser o número de Gödel da fórmula que não é demonstrável. Beleza? É isso que a gente vai colocar aqui. Só que a gente vai colocar esse número aqui da seguinte maneira. A gente vai usar essa função de substituição. Né? Lembrando que isso aqui retorna um número. Né? Aqui em cima eu usei o replace porque só para fazer analogia com programação. Tá? Mas isso aqui retorna um número. Beleza? E a gente vai pegar um número aqui e vai colocar ele aqui nesse lugar. Tá? Então eu vou usar o seguinte. Eu vou fazer a substituição em y, tá? Que é uma variável aqui por enquanto. E eu vou substituir 17 por y, beleza? Então, o que essa fórmula aqui quer dizer? Olha só, isso daqui, esse sub, y17y, isso daqui é um número, beleza? Isso aqui é uma função, é claro, mas quando ela for avaliada, ela vai retornar um número. Esse número, ele é obtido, como que esse número é obtido? Ele é obtido através da substituição no y da variável que tem como o Gödel number 17 pelo número de y, né, pelo Gödel number de y. E esse número é o número de Gödel da fórmula nova, né, gerada a partir dessa fórmula, que tem y como o número de Gödel. Tá? Então, a fórmula que a gente está considerando, que é essa toda aqui, ela diz que a fórmula com o número de Gödel sub y17, blá blá blá, né, que está em verde aqui, não é provável. Não existe uma prova para ela. É isso que está sendo dito. Tá? Só que, como eu disse, né, isso que está circulado aqui não denota ainda um número, porque y é uma variável, né? Assim como x mais 2 não denota um número. A gente precisa dizer o que é x. Né? Isso aqui está indeterminado por enquanto. Então a gente vai ter que atribuir um valor a y para essa função poder retornar um valor numérico. Tá? Então vamos chamar essa fórmula aqui de 1. E sendo essa fórmula 1 aqui uma fórmula do Principia Mathematica, ela tem um número de Gödel. Né? Então vamos chamar o número de Gödel, eu vou usar essa dupla seta aqui, né, para indicar qual que é o número de Gödel dessa fórmula aqui. Vamos chamar o número de Gödel dessa fórmula aqui de n. Tá? Então n é o número de Gödel dessa fórmula 1. Agora vamos pegar essa fórmula 1, essa fórmula número 1 aqui, né, não a corrida de carro, e vamos substituir todas as ocorrências da variável y, que no caso são essas duas aqui, pelo próprio número de Gödel dessa fórmula. Tá? Então a gente vai acabar com essa fórmula aqui. Ó. Essa fórmula aqui, que a gente vai chamar de G, diz o seguinte. Ela diz que a fórmula que tem como Gödel number isso daqui, né, o retorno dessa função aqui, não é provável dentro do Principia. Né? Ou seja, não existe um x que é uma demonstração para essa prova. Então não existe uma demonstração para ela. Tá? Ela não é provável. E essa fórmula G aqui também é uma fórmula do Principia Mathematica, então ela também tem um Gödel number. Tá? E o Gödel number dessa fórmula G a gente vai chamar de Gzinho, tá? Gzinho minúsculo. Qual que é esse G aqui? Como que a gente obtém esse G minúsculo aqui? O Gödel number dessa fórmula. Repara bem, esse sub, deixa eu até escrever de novo aqui. Ó. Esse sub n17n, ele retorna um número, né? Ele é o Gödel number da fórmula que resulta de uma substituição. Né? A gente vai substituir na fórmula que tem como Gödel number o n, a variável que tem como Gödel number 17 pelo próprio Gödel number n. Né? Então a gente vai aqui nessa fórmula que tem como Gödel number n, que é a fórmula 1, né, que a gente viu aqui, a gente chamou de n, e a gente vai lá nessa fórmula procurar pelos caracteres que tem como Gödel number 17, que no caso é o y, né, como eu mostrei naquela tabela anterior, e ele vai substituir o y pelo n. Né? Só que olha só, não foi exatamente assim que a gente obteve a fórmula G. A gente pegou essa fórmula 1 aqui, que tem como Gödel number n, e a gente substituiu todas as instâncias do y pelo n.
né? Essa é justamente a fórmula G. Foi assim que a gente obteve ela. Então isso quer dizer que esse sub-17n aqui, o número disso daqui é justamente o número de Gödel da fórmula G. Isso daqui é G. Então olha só, preste atenção nisso daqui e tenta entender o que essa fórmula G está dizendo. A fórmula G está dizendo que a fórmula com um Gödel number G não pode ser provada no princípio matemática. Só que o que acontece é que a própria fórmula G tem o Gödel number G, Gzinho, né? Então isso quer dizer que o Gödel ele conseguiu construir dentro do princípio matemática uma fórmula que diz que ela mesma não é demonstrável dentro do princípio matemática, tá? Então se a gente fosse traduzir esse trambolho todo aqui, né? Se você não conseguiu entender até aqui, vai ficar mais claro agora, tá? Você não precisa entender todo esse aparato formal aqui. A fórmula G diz que a fórmula G não é demonstrável dentro do princípio matemático. E agora, pensa um pouco sobre essa fórmula G. O que acontece se ela for verdadeira ou se ela for falsa? Isso aqui é bem parecido com o paradoxo do mentiroso, né? Eu acho que eu falei sobre isso no vídeo anterior. Mas, enfim, de qualquer forma, essa fórmula G tem um determinado número de Gödel, que é o Gzinho, né? E essa fórmula G, zona, né, G grande, diz que a fórmula com o Gödel number Gzinho não é demonstrável dentro do princípio matemática. Então, o que ele fez foi mostrar que se o princípio matemática for consistente, então nem a fórmula G e nem a fórmula não G, né, a negação de G, podem ser provados a partir dos axiomas. Porque olha só, se a gente disser que o G pode ser provado, né, a gente diz aqui, existe uma prova para G. Lembre-se que isso aqui tudo é sobre a hipótese de que o princípio matemática é consistente, tá? Deixa eu até escrever isso aqui, beleza? Então, sobre essa hipótese aqui, se a gente supuser que G é provável, a gente vai ter um problema, né? Porque a própria fórmula G diz que G não é provável, não é demonstrável. Então a gente estaria provando uma fórmula que seria falsa, né? Porque se a gente assume que G é provável, G tem que ser falso, né? Só que a gente não pode ter isso porque a gente teria uma demonstração de uma fórmula falsa. E lembre-se aqui, ó, que o princípio matemático é consistente, a gente está nessa hipótese aqui. E um sistema consistente não pode provar uma fórmula falsa. Então não pode ser o caso que existe uma fórmula para G. Tá? Mas e se existir uma fórmula, uma prova, né? Não pode existir uma prova para G. Mas e se existir uma prova para não G? Bem, essa fórmula não G diz que o G pode ser demonstrada, né? Se o G diz que G não é demonstrável, se a gente negar isso daqui, né, não G, isso aqui vai estar dizendo que a fórmula G é demonstrável, né? A gente cancela esse não aqui, vai ficar com a dupla negação, né? A gente cancela. Então, se a gente tiver uma prova para não G, isso aqui vai implicar em existir uma prova para G, porque o princípio matemático é consistente. Então, se ele provou isso aqui tem que ser verdadeiro. Só que se isso for verdadeiro, a gente vai ter que existe uma prova para G. E a gente vai ter então uma prova para G e uma prova para não G. Ou seja, a gente vai estar provando duas proposições que são inconsistentes. E lembre-se que o princípio matemático, por hipótese, é consistente. Então isso também não pode acontecer. Tá? Então isso daqui mostra que se o princípio matemático for consistente, a fórmula G não é nem provável e nem irrefutável, né? Você não consegue mostrar também que a negação dela é provável. Só que tem um problema nisso daqui. A gente consegue mostrar por um raciocínio metamatemático que se o princípio matemática é um sistema consistente, então essa fórmula G tem que ser verdadeira. Porque olha só, o princípio matemático é consistente, tá? Lembre-se disso. Essa fórmula G aqui diz que a fórmula G não é demonstrável no princípio matemático. Se a gente supuser que ela é falsa, né? Se a gente disser aqui não G, e a gente assume, né, então que isso daqui é verdadeiro, né, que não G é verdadeiro, então isso quer dizer que existe uma prova para ela, né? Porque, de novo, né, a gente vai estar negando isso daqui, então a gente vai estar dizendo que a fórmula G é demonstrável. Só que se a fórmula G é demonstrável e a gente está dizendo que não G é verdadeiro, então a gente vai estar demonstrando uma fórmula que é falsa, né? Se G é verdadeiro, se não G é verdadeiro, então o G tem que ser falso, né? E se a gente diz então que existe uma prova para G, a gente vai estar provando uma fórmula falsa, o que não pode acontecer porque o princípio matemático é consistente por hipótese. Ou seja, se o princípio matemático é consistente, a fórmula G tem que ser verdadeira. Beleza? Então, em outras palavras, existe uma fórmula G que é verdadeira, mas que não é provável. Ou seja, ela é uma fórmula indecidível. E é daí que vem o título do artigo, né? Sobre proposições indecidíveis no princípio matemática e sistemas relacionados, né? Então, tem fórmulas que são verdadeiras no princípio matemática,
mas que não podem ser demonstradas a partir dos axiomas dele. Ou seja, ele é um sistema incompleto. Ele não consegue provar todas as verdades que são formuláveis dentro dele. Tem fórmulas que são verdadeiras, mas que não são prováveis. Tá? Então isso quer dizer também, né, uma conclusão disso, uma implicação disso é que a gente não pode deduzir todas as verdades aritméticas a partir dos axiomas e regras do princípio, como tanto queriam, né, os logicistas. Porque lembre-se que tudo isso daqui ele fez usando aquele aparato de Gödel numbering. Né? Então essa fórmula G, a gente está vendo ela aqui desse jeito. Né? Mas se a gente subir aqui, ela é uma fórmula que fala sobre números, né? Que apresenta relações numéricas entre números, né? Relações aritméticas entre números. E ela não é demonstrável. Então existem fórmulas, existem proposições sobre números que falam verdadeiramente sobre números, mas que não são demonstráveis dentro do princípio matemático. E aí repara lá que no título do artigo ele fala sobre princípio matemática e sistemas relacionados. Tá? Então esse resultado, claro, ele teve que usar o princípio como um modelo, mas ele se aplica a vários sistemas, não apenas ao princípio. Tá? E talvez você esteja pensando que é muito fácil resolver isso daí. É só a gente pegar o G e assumir, já que ele é verdadeiro, né, a gente assume o G como um axioma. Né, e como uma prova é uma sequência de fórmulas em que cada fórmula é ou um axioma ou é derivado de proposições anteriores por regra de inferência, se a gente adiciona o G como um axioma, isso cria automaticamente uma prova para G. Só que o problema é que mesmo fazendo isso, é possível encontrar uma outra fórmula, G', por exemplo, né, que tem as mesmas propriedades de G, né, mas é um pouco diferente, tem algo a mais, e que também é indecidível. Né? E aí você fala, não, a gente pode pegar esse G' e colocar ele como axioma também. Mas aí a gente consegue formular uma outra fórmula G, 2 3 e, enfim, infinitas. Existem infinitas fórmulas que são verdadeiras, mas que não podem ser provadas dentro do princípio matemática e dentro de vários outros sistemas formais. Tá? Então esse aqui é o primeiro teorema da incompletude. São dois, tá? Não apenas um. São dois teoremas da incompletude. Vou falar sobre o segundo a seguir. Tá, mas então o primeiro teorema da incompletude é esse. Qualquer sistema consistente e capaz de expressar a aritmética básica é incompleto. Ou seja, existem proposições dentro desse sistema que são verdadeiras nesse sistema, mas que não são demonstráveis a partir dos axiomas desse sistema. E como eu falei antes, né, não tem apenas um teorema da incompletude, mas sim dois. Né? O primeiro é esse aqui que eu acabei de falar. E o segundo diz que se um sistema, como o princípio matemático é consistente, então a consistência dele não pode ser provada dentro de si mesmo, tá? Dentro do próprio sistema. Então esse é o segundo teorema da incompletude. E esse segundo teorema ele se segue do primeiro. Né? Ele é uma consequência do primeiro da seguinte maneira. O primeiro diz que se o princípio matemático é consistente, ele é incompleto. Então essa frase ela pode passar pelo mesmo processo de Gödel numbering que a gente viu antes e ser traduzida em uma fórmula dentro do princípio matemático, que é demonstrável. Né? Então o primeiro teorema da incompletude ele é demonstrável dentro do princípio matemático, né? Usando aquele aparato ali todo de Gödel numbering que é bem complexo e chato. Mas o fato de que se o princípio matemático é consistente, então ele é incompleto, isso é demonstrável dentro do próprio sistema. Então vamos analisar essa sentença condicional. Né? Se o princípio matemático é consistente, então ele é incompleto. O antecedente diz que o princípio matemático é consistente. Tá? Um sistema ser consistente significa que apenas proposições verdadeiras são demonstráveis dentro do sistema. E isso aqui é a mesma coisa que dizer que tem pelo menos uma proposição que não pode ser provada. Tá? Isso aqui pode não parecer equivalente, mas é, pelo seguinte motivo. Se o sistema fosse inconsistente, então a gente poderia provar uma contradição. Né? A gente poderia demonstrar aqui que P e não P, né? Se ele for inconsistente. E através do princípio da explosão, que eu já fiz um vídeo sobre ele, eu vou deixar um card aí, se a gente pode provar uma contradição, então pelo princípio da explosão a gente pode provar qualquer outra fórmula. Então todas as fórmulas do sistema seriam prováveis. A gente teria aqui, por exemplo, sei lá, para tudo P, a gente consegue provar P. Tá? Isso daqui funciona num sistema que é inconsistente, tá? Por causa do princípio da explosão. Então, se a gente acha uma fórmula que não é provável, isso quer dizer que isso aqui não está valendo. Se isso aqui não vale, então o sistema não é inconsistente. Porque se ele fosse, essa fórmula que a gente achou que não é provável, seria provável. Entendeu? Então, o antecedente dessa expressão aqui, né, que diz que o PM é consistente, né, o princípio matemático é consistente,
isso aqui pode ser expresso como o seguinte: existe uma fórmula que não é provável, né? Existe uma fórmula que não pode ser demonstrada. Então isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira: existe um x, tal que para todo y não é o caso que o y é uma demonstração de x, né? Ou seja, existe uma fórmula x tal que, no caso aqui eu estou falando fórmula x, mas vocês sabem que não é a fórmula x, né? É uma fórmula que tem como Gödel number o x. É a mesma coisa aqui, um conjunto de fórmulas que tem como Gödel number y. Mas enfim, para simplificar eu falo assim: existe uma fórmula x tal que para qualquer conjunto de fórmulas não é o caso que o conjunto de fórmulas é uma prova para x. Qualquer conjunto de fórmulas, ou seja, não existe uma prova para x. Tá? Então esse antecedente aqui ele é expresso desse jeito. Tá? E a gente vai colocar uma seta aqui e vamos falar sobre o consequente agora. Né? O consequente desse condicional aqui, por sua vez, ele diz que ele é incompleto. Né? Ele, o princípio matemática, é incompleto. Como que a gente representa que ele é incompleto? Bem, o princípio matemática ser incompleto significa que existe uma fórmula que é verdadeira, mas que não é demonstrável dentro do princípio matemática. Mas olha só, a gente já conhece uma fórmula que diz isso. Né? A própria fórmula G, aqui em cima, ela diz que a fórmula G não é demonstrável. Né? E a gente sabe que essa fórmula é verdadeira, como eu mostrei aqui depois, né? Ela tem que ser verdadeira. Né? E essa fórmula G é justamente isso que está aqui. Né? É isso aqui. Então, essa fórmula G aqui é o consequente do condicional. Essa fórmula aqui diz justamente que o princípio matemática é incompleto. Né? Então, a gente pode considerar que ela é o consequente desse condicional aqui. Tá? Então, a gente vai ter a fórmula G aqui que diz que não existe um x, né? Não existe uma prova para aquela fórmula que tem como Gödel number o seguinte, né? O número que resulta da substituição na fórmula que tem como Gödel number n, que é justamente essa daqui, né? Só que com o x no lugar do n, com o y, perdão, no lugar do n, do caractere que tem como Gödel number 17, que é o y, pelo próprio Gödel number da fórmula, né? E esse daqui, então, é o consequente do condicional. Né? Então, esse condicional aqui, né, se o princípio matemático é consistente, então ele é incompleto, ele pode ser representado dessa maneira aqui dentro do princípio matemática. E, curiosamente, esse condicional ele pode ser demonstrado dentro do princípio. Tá? Vamos chamar esse antecedente aqui de x grandão, tá? E o consequente de g, só para não ficar escrevendo esse trambolho todo aí. Tá? Então, isso daqui é demonstrável dentro do princípio matemático. E agora, presta atenção no seguinte: lembra que a gente está assumindo aqui, né, por hipótese, que o princípio matemática é um sistema consistente. Beleza? Então, se a gente tem isso daqui provável dentro do sistema, a gente quer mostrar, né, agora que o antecedente não pode ser provado. Né? Porque a gente está assumindo a hipótese que o princípio matemática é consistente e a gente quer provar que a consistência dele não é provável dentro dele mesmo. Tá? Então, olha só, vamos assumir que existe uma prova para esse x aqui, tá? Dentro do princípio. A gente tem isso daqui então. Então, por modus ponens, a gente tem aqui que a gente tem uma prova para g. Só que, olha só, o g, a gente não pode ter uma prova para g, porque g é verdadeiro e g diz que g não pode ser provado. Ou seja, não existe uma prova para g. Então, se a gente assumir que o x é provável, né, que esse antecedente aqui é provável, a gente chega numa contradição. Porque se x for provável, o g também vai ser provável. Mas o g, por definição, né, pelo que a gente já viu, não por definição, pelo que a gente já viu, o g não pode ser provado. Então isso é contraditório. Então, essa hipótese de que há uma prova para x não pode ser verdadeira. Então, não há uma prova para x. E o que é o x? É o antecedente desse condicional, que diz que o princípio matemática é consistente. Então, esse daqui é o segundo, é a prova, né, do segundo, um esboço, na verdade, de prova do segundo teorema da incompletude. Se a gente assumir que o princípio matemática é consistente, a gente conclui que não é possível provar que ele é consistente dentro do próprio sistema. Tá? Nada impede que a gente saia do sistema e prove que ele é consistente. Isso, inclusive, já foi feito. O que isso aqui prova é que, a partir dos axiomas do princípio matemático, a gente não consegue deduzir que esses axiomas são consistentes, tá? Que eles não provam uma contradição. Beleza? Esse é o segundo teorema da incompletude. Então, essa só um adendo aqui, né? Essa versão do primeiro teorema que eu apresentei, ela é uma versão modificada. Ela é uma paráfrase mais simples do teorema original. O teorema original ele fala sobre ômega consistência, tá? Que é uma propriedade um pouco diferente, né, da consistência normal.
Só que se o sistema é ômega consistente, então ele é consistente, né? Apesar de o contrário não valer. Mas o primeiro teorema ele tem uma versão mais forte, que foi essa que eu apresentei, né? Foi essa que eu anunciei, que vale também para a consistência. Acho que 6 anos ou 7 anos depois que o Gödel publicou isso daqui, os caras conseguiram provar que o sistema ele não precisa ser ômega consistente. Ele pode ser simplesmente consistente, que o teorema também se aplica. Tá? Então essa aqui é uma versão mais forte do teorema do que aquela que foi apresentada pelo Gödel, tá? No artigo original. Por isso que a gente fala sobre consistência e não sobre ômega consistência. Né? Isso daqui é mais simples. Tá? E na formulação original, o Gödel também ele fala sobre uma classe de fórmulas que pode ser recursivamente construída, né? Ou então efetivamente axiomatizada, como alguns autores dizem por aí. Tá? E o que significa isso? Uma teoria ela é recursivamente, né, ou efetivamente axiomatizada se o conjunto dos seus teoremas pode ser construído recursivamente. Ou seja, se existe um algoritmo que diga para qualquer fórmula P, né, Φ, sei lá, se Φ é um teorema ou não. Tá? Então esse algoritmo, em teoria, ele conseguiria numerar todos e apenas os teoremas do sistema em questão. Tá? Isso aqui é necessário para que todas as fórmulas do sistema possam ser convertidas em suas correspondentes fórmulas codificadas, né, pelo sistema de Gödel numbering. Beleza? E é importante a gente ter em mente que os teoremas da incompletude eles se aplicam a sistemas bem específicos. Tá? Apenas sistemas formais que sejam consistentes, recursivamente axiomatizados e que sejam capazes de expressar a aritmética básica, né, ou seja, que possa falar sobre adição e multiplicação de números, apenas sistemas que cumprem esses requisitos é que são afetados pelos teoremas da incompletude. Tá? Sistemas como, por exemplo, a aritmética de Peano ou a de Robinson e até mesmo os FC, eles são afetados pelos teoremas. Só que, e o princípio é matemática, né, obviamente, que foi o que ele usou no artigo. Só que outros sistemas, como a aritmética de Presburger, por exemplo, que ele é um sistema de primeira ordem que contém apenas a adição, ele não fala sobre a multiplicação de números. Esse sistema ele é consistente, ele é recursivamente axiomatizado, mas ele é completo. Ele é completo. Todas as verdades do sistema são demonstráveis dentro dele. Então isso quer dizer que os teoremas da incompletude não se aplicam nesse sistema, né, nessa aritmética de Presburger, porque os teoremas requerem que seja possível falar sobre a multiplicação. Além da adição de números, você tem que poder falar sobre multiplicação de números também. Tá? Então qualquer sistema axiomático que cumpra esses requisitos e que tente estabelecer todas as verdades da teoria dos números inteiros ordinários, que é uma parte da matemática tão antiga e importante, né, que a gente começa a aprender isso na escola bem cedo, qualquer sistema que tente fazer isso já está fadado ao fracasso desde o começo. Isso é uma consequência do teorema de Gödel. Né? E o segundo teorema mostra que você não consegue provar a consistência de um sistema axiomático dentro dele. Então, o projeto formalista do Hilbert também foi por água abaixo com isso daí. Se algum sistema não cumpre esses requisitos, os teoremas não se aplicam a ele. Tá? Isso aqui me lembra do vídeo do Nerdologia. Esse vídeo ele é um vídeo de 2017, antigo já, e ele é chamado Este Vídeo Está Mentindo, vou deixar na descrição. E ele fala sobre paradoxos. Né? E lá o Attila, né, o apresentador do canal, diz que o Gödel provou que qualquer sistema formal é incompleto, nas palavras dele, né, e tem verdades que não podem ser provadas. Isso não é verdade. O que o Gödel provou diz respeito apenas a determinados tipos de sistemas formais, e não a todos eles. Na verdade, saiba que uma das grandes contribuições de Gödel para a lógica foi o seu teorema da completude. Sim, o teorema da completude. Ele tem os teoremas da incompletude e ele tem também um teorema da completude, que não contradiz o da incompletude, como algumas pessoas acham sem nem conhecer, né? Julgam apenas pelo nome. Então esse teorema da completude ele se aplica ao cálculo de predicados de primeira ordem, que foi justamente o que eu estou ensinando aqui, né, no canal, que eu falei até hoje. Predicados de primeira ordem. E ele não se aplica a sistemas formais capazes de expressar aritmética. Apesar de que esses sistemas podem conter a lógica de primeira ordem. Né? E claro, todas as verdades da lógica de primeira ordem são prováveis dentro desse sistema, né? Mas não da aritmética, não as verdades da aritmética. Tá? E com esse teorema aqui, ele provou que o cálculo de predicados, né, os axiomas do cálculo de predicados de primeira ordem, esse sistema é completo. Né? Ou seja, todas as proposições que são verdadeiras são demonstráveis. Né? Ou seja, se você tem uma proposição que é uma tautologia, então ela é provável. Né? Para toda proposição que é verdadeira, existe uma prova. Isso aqui só funciona nos sistemas de lógica de primeira ordem. Tá?
Não envolve matemática isso daqui. Isso aqui não prova que o teorema da incompletude está errado, e muito menos o teorema da incompletude prova que a lógica é incompleta. São coisas diferentes, tá? Muito pelo contrário, né? Ele tem um teorema justamente que prova que a lógica de primeira ordem é completa, tá? Então, só continuando aqui, né, a resposta ao que o Átila falou, o Gödel não diz que existe em todos os sistemas formais que existem verdades que não podem ser provadas, mas sim que tem verdades dentro dos sistemas, porque lembre-se que a verdade na lógica e na lógica matemática é uma propriedade de fórmulas relativa a interpretações. Tá? Então, o que é verdadeiro dentro de um sistema pode não ser verdadeiro dentro de outro. E mesmo no mesmo sistema, uma proposição ela pode ser avaliada como verdadeira por uma interpretação, mas não por outra. Tá? Então, o que ele diz é que existem verdades, o que o Gödel diz, né, que existem verdades dentro dos sistemas formais que não são prováveis dentro deles também, tá? A partir dos axiomas deles. Então, parece que é a mesma coisa, mas são coisas bem diferentes. Nada impede que essas verdades sejam provadas fora dos sistemas. Tá? E na verdade o próprio Gödel fez isso na sua prova, né? Ele provou que a fórmula G é verdadeira dentro do princípio. Ela é verdadeira dentro do princípio, mas ele provou isso fora. Ele teve que subir um nível, né? Ele teve que sair do sistema para provar isso. Entendeu? E o Átila também fala que, segundo o Gödel, qualquer sistema lógico tem paradoxos que não podem ser resolvidos, né? Ele dá o exemplo do paradoxo do barbeiro, que foi o paradoxo do Russell, né? Que eu falei sobre ele no vídeo anterior. Só que isso também está errado, isso é falso. O paradoxo do barbeiro, ele nem ao menos é formulável em lógica proposicional. Você precisa usar, no mínimo, aí uma lógica de primeira ordem, ou você adiciona operadores, né, da teoria dos conjuntos ao sistema para você conseguir formular o paradoxo. Tá? E aí sim ele vai ser um paradoxo, mas nem todos os sistemas têm paradoxos que não podem ser resolvidos. Na lógica proposicional, por exemplo, isso não acontece. Tá? Então, sempre que você ouvir por aí alguém dizendo que o Gödel provou que a lógica é incompleta, ou que existem verdades que não podem ser conhecidas, isso está errado. Tá? Isso daí é o fruto de um mau entendimento dos teoremas. Tá? Tem gente aí que viaja completamente, fala coisas tipo: o teorema da incompletude prova que não é possível provar que existe uma realidade objetiva, ou que o mundo existe. Ou então, de acordo com o teorema da completude, nada pode ser conhecido completamente, sempre falta alguma coisa. Alguém ainda pode ir além e dizer que, tipo, os religiosos dizem que todas as respostas podem ser encontradas na Bíblia. Então isso quer dizer que a Bíblia é um sistema completo, né? E se a gente aplicar o teorema da incompletude, isso implica em a Bíblia ser inconsistente. Ou então, Gödel demonstrou que qualquer sistema axiomático tem que ser incompleto ou inconsistente. E como a praxeologia do Mises é um sistema axiomático, ela tem que ser incompleta ou inconsistente. Ou então dizer que é impossível construir uma teoria de tudo na física, porque a teoria sempre terá incompleta. Enfim, essas formulações e muitas outras que é bem fácil encontrar por aí, todas estão erradas porque as pessoas simplesmente não entenderam o que o teorema da incompletude quer dizer. Essas formulações estão completamente erradas, olha só que curioso, né? Simplesmente porque elas ignoram as condições essenciais que os sistemas têm que ter. O sistema tem que ser formal, tem que ser consistente, tem que ser recursivamente axiomatizado, tem que poder expressar a aritmética básica, e nenhum dessas formulações aí cumpre todos eles. Entendeu? A maioria delas, na real, não se trata nem de sistemas formais. A prova sobre a existência da realidade, ou se uma coisa pode ser conhecida objetivamente, foge completamente do teorema. E nem a Bíblia, e nem a praxeologia do Mises, nem qualquer outra coisa escrita em linguagem natural são capazes de expressar a aritmética. O teorema da incompletude é um teorema metamatemático que lida com sistemas formais como a aritmética de Peano, o princípio matemática, a aritmética de Robinson, os FC, etc. Esses são sistemas formais, eles são caracterizados por uma linguagem muito bem definida, com um conjunto fixo de axiomas e de regras e tudo mais, né? E a Bíblia, ou a filosofia metafísica no geral, a praxeologia e, sei lá, astrologia, enfim, qualquer outra coisa que a pessoa queira enfiar o teorema da incompletude lá, não são sistemas formais, são sistemas construídos através da linguagem natural, né? Como o português ou o inglês. E como a gente viu, a técnica de Gödel numbering ela é necessária para gerar autorreferência, né? Então a gente precisa estar falando de sistemas formais e aritméticos, tá? Senão isso daí a gente não consegue gerar essa sentença que não pode ser provada, beleza? Então esse daí é o vídeo, eu não tenho mais nada para dizer. Queria apenas agradecer a quem assistiu os 3 vídeos, né, dessa minissériezinha. E
eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Se você tiver alguma coisa a adicionar, algo a acrescentar, por favor, diga também. Se eu falei alguma coisa errada e acabei não percebendo, e você perceber, por favor, comente também para que as pessoas vejam, tá? E é isso daí. Valeu e até o próximo vídeo.